Olá, tudo bem com você? Que bom que estamos de volta em mais um intervalo bíblico da ET. Esse é o nosso 35º encontro desta série Confie em Jesus, apesar das circunstâncias. E hoje nós vamos trabalhar algo bastante oportuno para o nosso dia a dia, para o nosso modo de vida diante de Deus e diante das pessoas. O tema de hoje é palavras sadias. E o texto base desse tema que vamos trabalhar hoje se encontra lá em Efésios, capítulo 4, versículo 29. Acompanhe comigo. Não digam palavras que fazem mal aos outros, mas usem apenas palavras boas que ajudam os outros. Nesse tema, nós vamos fazer uma leitura de alguns versículos do que o apóstolo Paulo ele escreveu aos Efésios, ainda no capítulo 4, a partir do versículo 25 até o versículo 32. Se você tiver com a sua Bíblia, eu aconselho que esteja para que a gente possa fazer essa leitura juntos. Dê uma pausa aqui no vídeo e quando você abrir lá em Efésios capítulo 4, a partir do versículo 25, você volta para que a gente possa fazer essa leitura, tá bom? Então assim nos diz a palavra do Senhor em Efésios 4, capítulo 4, verso 25 até o verso 32. Paulo falando ao povo de Éfeso, na carta que ele escreveu. Por isso não mintam mais, que cada um diga a verdade para o seu irmão na fé, pois todos nós somos membros do corpo de Cristo. Se vocês ficarem com raiva, não deixem que isso faça com que pequem e não fiquem o dia inteiro com raiva. Não deem ao diabo oportunidade para tentar vocês. Quem roubava, que não roube mais, porém comece a trabalhar a fim de viver honestamente e poder ajudar aos pobres. Não digam palavras que fazem mal aos outros, mas usem apenas palavras boas que ajudam os outros a crescer na fé e a conseguir o que necessitam, para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que ouvem. E não façam com que o Espírito Santo de Deus fique triste, pois o Espírito é a marca de propriedade de Deus colocada em vocês, a qual é a garantia de que chegará o dia em que Deus os libertará. Abandonem toda amargura, todo ódio e toda raiva. Nada de gritarias, insultos e maldades. Pelo contrário, sejam bons e atenciosos uns para com os outros e perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. Pois é, quando a gente analisa as palavras do apóstolo Paulo aos crentes do povo lá de Éfeso e a nós, é claro, nós podemos ver que há uma série de recomendações quanto ao comportamento, ao nosso comportamento cristão, dentro e fora do meio cristão. É interessante a gente observar que Paulo ele vai citar especialmente a questão da mentira, a questão do roubo, a questão de certos sentimentos como o ódio, como a raiva, mas ele fala também da questão das palavras que saem da nossa boca. É comum quando nós estamos reunidos com os colegas na escola, no trabalho, até os colegas vizinhos na rua, nós participarmos de conversas que surgem. Às vezes, realmente, precisamos estar envolvidos em conversas importantes, como, por exemplo, em reuniões. E dependendo das conversas, infelizmente, elas podem conter todo tipo de palavras, sejam aquelas palavras que edificam, palavras que acrescentam para a nossa vida, mas, infelizmente, também, dependendo da conversa e dependendo das pessoas envolvidas, a gente pode ouvir também uma série de palavrões, como a gente conhece. Sejam em conversas ocasionais, como a gente já falou, sejam em conversas importantes. E sabe o que é pior? O pior é que muitos filhos e filhas de Deus acabam se envolvendo de tal maneira com essas conversas que acabam, às vezes, repetindo essas palavras feias, palavras incoerentes com a sua vida cristã. E aí eu pergunto a você, como é que deve ser o nosso comportamento? Quais devem ser
as palavras que nós devemos proferir diante das pessoas. A gente precisa lembrar, conforme o mesmo texto que nós acabamos de ler em Efésios 4, que o Espírito Santo de Deus é marca da propriedade de Deus sobre cada um dos seus, de você, de mim, de cada salvo em Cristo Jesus. Os nossos comportamentos, os nossos atos, incluindo as nossas palavras, elas refletem quem de fato nós somos. Ou seja, como é o nosso relacionamento com Jesus? Cada palavra que a gente profere, que a gente fala, que sai da nossa boca, fique sabendo que ela é observada e ela será cobrada pelo Senhor Jesus, em todo tempo. Preste muita atenção comigo no que o Senhor Jesus ele respondeu a um grupo de fariseus que tentou insultar com palavras de insulto o Senhor Jesus, dizendo que o seu poder vinha de Satanás. Olha só o que Jesus falou. Considerem, está lá no Evangelho de Mateus, considerem, uma árvore boa dá fruto bom, e uma árvore ruim dá fruto ruim. Pois uma árvore é conhecida por seu fruto. Raça de víboras, como podem vocês, que são maus, dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom do seu tesouro tira coisas boas, e o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. Mas eu digo que no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Pois por suas palavras vocês serão absolvidos, e por suas palavras serão condenados. Lembre-se de que nós fomos chamados para demonstrar a presença de Deus em nossas vidas, com tudo que nós somos. E isso inclui cada uma de nossas palavras. Lembremos sempre também de que o apóstolo Paulo, mais uma vez citando o apóstolo, quando ele escreveu aos Coríntios, ele disse o seguinte: portanto, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa. E aí eu acrescento, incluo, inclusive falar. Fazei tudo para a glória de Deus. Observe, preste atenção em cada palavra, no seu comportamento, nas pessoas com quem você está envolvido, o quanto você tem demonstrado a glória de Deus na sua vida, através do seu comportamento, das palavras que você usa. Podem ser palavras que abençoam ou palavras que amaldiçoam. A nossa língua ela é poderosa. As palavras que usamos são poderosíssimas. Portanto, tome muito cuidado com aquilo que você fala para alguém. Tá bom? Uma vida transformada reflete palavras que edificam. Vamos orar? Justo e eterno Deus, Pai que estás nos céus, nós te agradecemos por mais essa reflexão que podemos fazer, Senhor Deus, nas Sagradas Escrituras, na palavra que o Senhor, pela tua providência, nos deixou, Pai. Ó Deus, que conforme nós podemos estudar, conforme nós podemos meditar, Senhor Deus, que possamos, Pai Santo, ter conversas edificantes, conversas sadias, palavras que saiam de nossas bocas, que possam abençoar outras pessoas. Ó Deus, e se tiver qualquer coisa em nosso modo de vida, em nosso modo de agir, em nosso modo de falar, que não te agrade, Senhor, mostra-nos, revela-nos através da Tua Palavra, das Sagradas Escrituras, para que nós venhamos, por meio do Teu Espírito Santo, Senhor Deus, nos arrepender diante de Ti, Senhor, e nos consertarmos, Senhor Deus, não errar mais nessas coisas, Pai amado. Tudo isso nós te pedimos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. E na próxima semana, se assim Deus permitir, voltaremos com mais um encontro do Intervalo Bíblico da ETSE. Até lá!